Olá, bem-vindos mais uma vez ao Dados Fullness, o seu canal de dados econômicos, sociais e políticos do YouTube. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o nosso projeto, né, sobre o mercado de trabalho. Hoje dando continuidade, complementando com esse pequeno short, um conjunto de informações, né? Nós falamos da região norte, falamos do mercado de trabalho, e nós vimos que esse mercado de trabalho possui uma série de potenciais, fragilidades, mas também é um mercado de trabalho vivo, que faz parte de um conjunto de produção importante na América Latina, que exporta para a Europa, que exporta para os Estados Unidos também. Tá? Só no ano passado faturou cerca de 204 bilhões, e esse ano, até o mês de julho, faturou cerca de 1 bilhão, 128 bilhões de reais. É um número significativo. Quando nós falamos de Zona Franca de Manaus, é sempre importante dizer que a Zona Franca é a grande Manaus, né? Toda aquela região do entorno de Manaus, ela abrange ali, tem trabalhadores daquele entorno ali, mas também ela atinge estados como Roraima, Rondônia, Amapá e Acre. Né? Não é só o nome Zona Franca de Manaus, criado em 1967, mas ela hoje já se estendeu e tem toda essa abrangência. Lá você tem indústrias importantes como de eletrodomésticos, bens de consumo, motos, indústria naval, metalurgia, termoplástica. Lá se produz moto, veículos em geral, TVs, celulares, aparelhos de som e vídeo, ar-condicionado, relógios, ou seja, é uma região gigantesca de produção, com muita mão de obra, e nós vimos também que a mão de obra brasileira se instala nessa região, está lá na Zona Franca, que é o principal cartão de visita de grande produção na região. Tem o extrativismo, né? Você tem petróleo, tem madeira, né? Tem minério, mas a região norte tem também uma indústria moderna, nova, indústria com potencial de expansão e de grande produção, e, portanto, merece essa atenção e esse cuidado quando se fala da região norte. O que nos chama a atenção realmente e já falamos disso, a mão de obra, que é uma mão de obra nacional, mas é uma mão de obra também internacional. Né? Aqueles mais qualificados que já estão empregados e são brasileiros, né? Têm o seu lugar, mas uma parte do trabalhador que poderia chegar à Zona Franca de Manaus para atuar em melhores empregos, em melhores condições, ele não se escolariza. Né? Aqueles 7,3 anos, em média, de estudo impede, muitas vezes, da chegada desse trabalhador a esses empregos. Né? Então, a gente fala sempre da qualificação técnica, dos cursos técnicos. O Brasil precisa melhorar essa conexão entre cursos técnicos e o emprego, ou seja, essa relação entre escola e emprego, ela é importante. Nós demoramos muito para fazer isso e agora nós penamos em algumas regiões, e a região norte, por conta das questões relativas à pobreza e à mão de obra escassa em algumas áreas, precisa sim de um plano estratégico para atrair pessoas que queiram fazer cursos técnicos e, dos cursos técnicos, ocupar o mercado de trabalho brasileiro dentro do nosso território. Como eu disse, não tem nada contra a chegada de estrangeiros, é sempre salutar isso, né? Mas você não pode ter uma quantidade enorme entrando e uma quantidade muito grande de brasileiros saindo da região norte para o sul, para o sudeste do Brasil. Tem também pessoas até que saem, já tem uma migração que sai muito do estado do Amazonas, que sai para os Estados Unidos. Esses saem para trabalhos muito precários, vão de forma clandestina, e aqueles que saem de Manaus, de Belém, que saem de Rio Branco, né, saem de Porto Velho, né, saem dos vários estados da região norte, que vão para o sul, sudeste, vão para empregos precários também, quando a Zona Franca oferece, né, essas oportunidades, que muitas vezes, eu volto a dizer, não é ocupada por brasileiros. Então, a formação técnica, que é importante no Brasil, e isso é relegado ao segundo plano, acaba tornando o mercado de trabalho pobre de mão de obra qualificada. Isso é sempre importante, e é um dado que o Brasil precisa prestar bastante atenção por conta do envelhecimento da sua população em todas as regiões do país. Ok? Então, ficamos por aqui, sempre lembrando a vocês, vejam um vídeo anterior em que explicamos ainda mais essas questões, tá?
Lembrando sempre para que vocês façam as inscrições no nosso canal, que vocês acionem o sininho para ficar, né, atento às nossas notificações, aquilo que vamos passar para vocês. E passem adiante aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Muito obrigado.